A partir deste sábado, nosso podcast, programa Sintonia Pública, com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, passa a ser exibido também aí, na RDC TV, justamente a partir das 19 horas, dentro do programa Em Evidência da TV, nesta parceria também com a revista Em Evidência. Muito obrigado aos telespectadores de Porto Alegre, região central e interior do estado, que se conectam pelos canais 24 e 524 da NET. Comigo, Voltaire Santos, Leandro Molina, Camila Furtado e ministro Paulo Pimenta. Eu espero vocês. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Brasília em Evidência, com Voltaire Santos. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Radar dos Municípios, programa que a gente faz aqui, direto do nosso estúdio em Brasília, sempre recebendo convidados que impactam e fazem a diferença aí na sua vida. Você nos acompanha na RDC TV, isso mesmo, nos canais 24 e 524 da Claro Net TV. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado a todos que assistem aos sábados e aos domingos, mandam foto, nos mandam no WhatsApp que estão assistindo, é muito bacana ter esse contato com a audiência. Vai um abraço especial aos telespectadores da RDC TV que nos acompanham através do Em Evidência na TV, nessa grande parceria que nós temos com o nosso Lúcio. Muito obrigado pela essa audiência. Mas não é só na RDC TV que nós estamos, lá na metade sul para Pelotas, São Lourenço, Camaquã, Tapes, Cristal, Turuçu, Arambaré, Chuvisca. Nessa região da metade sul, nós chegamos às noites de quarta-feira no FM 97.7, na Rádio Acústica FM. Por lá você nos sintoniza sempre nas noites de quarta e acompanha aqui o nosso debate com os convidados sobre os temas da política e da economia, os principais temas da semana e a repercussão com os nossos convidados aqui no estúdio. Mas se você mora em Frederico Westphalen, Seberi, Palmeira das Missões, toda aquela região, Tio Hugo, Ronda Alta, toda aquela bonita região, aí você nos acompanha, sabe aonde? Na Rádio Xiru FM 104.1. Por lá, nós chegamos com vocês também, trazendo os debates. Os prefeitos da ANZOP sempre estão aqui conosco e é muito bacana esta parceria. E a partir de agora, as informações que impactam e que fazem a diferença aí na sua vida. O novo PAC foi lançado na última sexta-feira no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Importantes obras do Rio Grande do Sul foram contempladas. Duplicação da BR-116, duplicação da BR-290, hidrovias, tem também a barragem lá de Bom Retiro, a volta de um planejamento hidroviário no Rio Grande do Sul. Tudo isso está contemplado no novo PAC. Expectativa de geração de 4 milhões de empregos, principalmente na construção civil. Há um novo momento que vai ser explorado. Mas de que forma os municípios gaúchos podem aproveitar e podem colocar suas políticas públicas dentro do novo PAC? É o que a gente vai falar hoje no programa. Antes de tudo, só quero fazer um agradecimento aqui também, justamente aos nossos parceiros lá da RDC TV. Kaisermac Equipamentos, mais da metade dos municípios gaúchos já conhece a qualidade dos produtos da Kaisermac. Masper Assessoria, Instituto Masper. Inscreva-se também no canal do YouTube lá da nossa Revista Em Evidência. Os convidados que passam por aqui também, as matérias saem na Revista Em Evidência. Depois no outro bloco a gente mostra um pouco da Revista Em Evidência. Aqui vai um abração para o nosso parceiro Lúcio e sempre essa parceria que a gente coloca para vocês. Lembrando a todos que nós vamos começar agora o nosso debate, as nossas apresentações aqui no programa, na Rádio Acústica, na Rádio Xiru e na RDC TV. Tenho a honra de receber hoje aqui um amigo que eu fiz lá nos tempos de FAMURS. Ele, na época, na gestão do presidente Paulinho Salerno, implementou
uma ideia muito bacana, que é sobre LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e uma série de proteções na FAMURS, que é um trabalho muito bacana. É o doutor, advogado Maurício de la Justina, sócio-diretor da MBravo Brasil. Doutor Maurício, boa noite, seja bem-vindo ao nosso grande encontro aqui em Brasília, o Radar dos Municípios, essa confraria que debate os assuntos da semana. Maurício, feliz com a tua presença aqui em Brasília. Muito boa noite. Da mesma forma, Voltaire, meu amigo, parceiro de longa data, uma satisfação estar aqui com vocês, no programa Radar dos Municípios, né? Bem acompanhado aqui com o nosso prefeito Auri Kochmann, de Pirapó, né? Presidente da Associação dos Municípios lá das Missões. Uma satisfação estar aqui com o senhor, né? E com o doutor Armando Domingues, aí, conhecido, presidente da Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, né? Sempre na luta. O doutor Armando me comentando aqui que já fazem 8 anos que ele não consegue tirar férias. Impressionante. Então, é impressionante a força de trabalho desse nobre colega aqui na representação da Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre. Voltaire, uma alegria estar aqui, né? Estou muito feliz mesmo de estar aqui contigo em Brasília, na tua presença, né? Saber desse belíssimo trabalho que tu vem fazendo junto à SECOM. Nós da MBravo, a gente, como você sabe, a longa data, a gente, mais do que advogados aí, causídicos, a gente procura buscar soluções e integrações, que é isso que você estava comentando antes, sem ficar olhando no retrovisor, mas buscando. Em nenhum lugar melhor que Brasília para a gente buscar alternativas aí para o empreendedorismo, né? Já fazendo uma conexão aí com o novo PAC, né? Quantos empregos, quanto que vai fomentar na nossa infraestrutura no Brasil, e quanto que isso daí vai agregar positivamente para diversos setores, né? Construção, saneamento, setor hospitalar e diversas outras setores que movimentam milhões de empregados, funcionários, colaboradores. Isso é bacana, né? E toda a extensão disso, né? Então a gente está feliz aqui em estar presente nesse momento em Brasília, né? Comemorando boas notícias, tentando trazer oportunidades novas aí para o nosso estado do Rio Grande do Sul. Maurício de la Justina, advogado, sócio-diretor da MBravo Brasil, falando sobre isso, essa questão, né, Maurício? A gente vê, né, finalmente a conclusão total da BR-116, parecia que nunca ia chegar, principalmente naquele trecho ali depois de São Lourenço, Cristal, indo para Pelotas, ali pertinho de Camaquã, era um trecho terrível e que agora tá tão rápido, né? Moradores de Camaquã, Tapes, Pelotas estão chegando muito rápido na capital, isso é desenvolvimento, rapidez, agilidade, o empresário, ele pode ficar morando nessas cidades, consumindo, gerando imposto para essas cidades e ao mesmo tempo pode trabalhar em Porto Alegre, ou seja, desafoga os moradores em Porto Alegre e ao mesmo tempo articula novos investimentos nesses municípios. Aí tem a BR-290, né, que o presidente Lula anunciou também agora na última sexta-feira, e coisa boa a gente poder estar comemorando obras, Maurício, e talvez superando também esse terceiro tempo, né? Eleição passou, né, Maurício? Eu não sei como é que o meio jurídico, teu meio, o escritório, como é que vocês estão encarando esse novo Brasil do presidente Lula, Maurício? Nós temos que olhar para frente, né, Voltaire? Temos que olhar para frente. A gente tem que buscar alternativas dentro de um país dividido, né? E aí não é só um país, é uma América do Sul e quem sabe estendendo ao mundo. Nós estamos trabalhando diuturnamente com divisões, e isso é difícil, né, doutor Armando? É difícil, prefeito. Vocês que representam aí classes, entidades, né, sabe o quanto que é complicado quando a gente não trabalha somando esforços. Então, você estava falando aí da questão das estradas, né, das obras, né? Eu que sou natural do município de Rio Pardo, e toda aquela região do Vale do Rio Pardo, o quanto que aquilo lá vai mudar para a BR-290, com a duplicação da BR-290. Como ser contra isso? Vejo como a gente vai ser antipático a uma ideia de desenvolvimento. Então, a gente tem que pegar o que está sendo feito de bom, aquilo que não está, quem sabe, tão bom como a gente gostaria, e fazer as adequações necessárias para caminhar para frente. Essa é a ideia. E eu acho que não é o meio jurídico, né? Todos os meios dos empreendedores que fazem esse Brasil andar para frente, a mola propulsora do Brasil, né, que é o empreendedorismo, tem que estar unido, né? E essa segregação não leva a lugar nenhum.
Então, a BR-116, você veja bem, o quanto tempo que se demorou e quantos anos e anos que se tem para aquela questão do viaduto ali da 116. Impressionante, né? É impressionante. E a segunda ponte do Guaíba também, né? Essa é um pouco mais recente, né? Se tivesse uma união política, né, maior, que somasse esforços para trazer, acelerar esse processo, como se quer agora, e que a gente deseja que efetivamente chegue na prática isso daí. Então, Voltaire, como comentei inicialmente aqui, no nosso meio aqui no jurídico, também com divisões, né, também com situações que tem que ser melhoradas, como todos os setores, né, a gente tem que estar sempre correndo atrás das melhorias, mas a gente tem que trabalhar para frente. Essa é a ideia que me traz aqui, que a gente está trazendo. Hoje eu tive uma pauta à tarde com o presidente dos Correios. Ia te perguntar, só não perguntei antes, porque daqui a pouco também é estratégico não divulgar. Sim. Bom saber, os Correios já tiveram o presidente comentando, mais de 200 mil colaboradores no Brasil. Imagina. Tu imagina o tamanho de uma empresa dessa? Poderia ter sido privatizada. Agora, provavelmente teremos novo concurso, né? Foi comentado lá em reunião, e está sendo fortalecido, né? Os Correios voltaram a ter quem sabe um olhar diferente, né? E isso daí, quando a gente está aqui em Brasília, a gente observa a cada reunião a vontade de fazer o melhor. Então, Voltaire, essa é a nossa ideia quando a gente vem aqui, para construir, não para dividir. Trazer situações que a gente possa caminhar para frente somando esforços. Legal. Maurício de la Justina, pode abrir seu presente aqui da Evidência, nosso programa na RDC TV. Tá levando uma xícara aí para tomar um bom café no escritório, porque aí na próxima vez que eu for no teu escritório lá em Porto Alegre, eu já vou ter uma caneca para tomar um bom café. Para levar belíssimo presente aqui. Aproveito para mandar um abraço pro meu querido amigo Márcio Erion, para a doutora Carol, a nossa colega, e fico muito feliz de estar vendo aqui Além Fronteiras RDC TV através do braço do nosso amigo Voltaire. E um abraço ao Márcio Erion, outro amigo, né? Eu quando fui na tua casa, tava o Márcio lá jantando, né? Essas coincidências da vida, né? Muitíssimo obrigado aqui, ó. Vamos tomar bons cafés juntos aí. E nesse sábado e nesse domingo, 19 horas, vocês estarão lá ao vivo e a cores. Já podemos chamar o nosso repórter, por favor? Daqui a pouco a gente já aciona as principais reportagens. Lembrando que você pode também participar pelo nosso Instagram. Você nos segue no @voltaire.santos. Voltaire.santos é o nosso Instagram que a gente vai estar chamando daqui a pouquinho. Bom, nós temos diversos convidados aqui também, o prefeito de Pirapó, tá o prefeito de Caibaté aqui também, que vai participar conosco, pode, inclusive, daqui a pouco no outro bloco vai participar conosco, mas sempre na abertura a gente faz um giro da notícia, esse é o giro que a gente faz com o nosso repórter direto de Porto Alegre, ele acompanha o Palácio Piratini, a Assembleia Legislativa, os principais bastidores da política, que é o nosso Ayrton, repórter Ayrton Lemos. Ayrton, você que é um perspicaz da política, né, acompanha a pauta política, queria pegar uma opinião tua, claro, tua opinião sempre embasada na informação dos bastidores, né? Como é que repercutiu o governador Eduardo Leite ter entrado naquele discurso do Zema? Porque a gente falou no outro programa do Zema, antes disso acontecer, a gente falou, lembra, Ayrton? Cuidado com o Zema, rapidinho ele vai cometer um deslize. Eu e o Ayrton aqui falamos, 2 dias depois, maior deslize. E rapidinho o governador... Sabe o que me parece, Ayrton? Volta e meia o governador Leite, ele se abraça nessas pautas, digamos, da extrema direita, e daqui a pouco se abraça em outras pautas, digamos, voltadas do Partido dos Trabalhadores, ideológicas, né? Aí ele convive ali com a Aniele Franco. Me parece que as pessoas estão ficando em dúvida em que campo ideológico está hoje o Eduardo Leite, Ayrton. No Brasil, geralmente, a confusão também definir, né? Mas, assim, o PSDB, ele está diminuindo de tamanho ao longo dos anos. Pois é. Principalmente após a polarização. Então, é uma tarefa muito difícil para a chamada terceira via, já projetada 2026,
porque a polarização ainda não terminou, né? A gente conversou sobre isso. Agora eu acho que o Eduardo Leite tentou apagar o incêndio o mais rápido possível, né? Após a declaração do Zema, dessa espécie de república do café com leite, né? De nós contra eles. O que, se a gente analisar mais para frente, Voltaire, pode acabar sendo um tiro no pé, porque o Nordeste ele resolve as eleições por ter uma grande população também. Isso aconteceu na eleição de Dilma Rousseff também. Então, por mais que seja uma pauta, digamos, legítima, que não tenha preconceito, né, segundo o Eduardo Leite, ela acaba se tornando um tiro no pé para 2026, porque a população, os governadores do Nordeste e os governadores que apoiam a centro-esquerda, a gente não tem como projetar candidatos agora, Lula recém assumiu, né, o governo, mas pode ser uma munição para os adversários, tanto ou de Zema, ou de Eduardo Leite, ou de Raquel Lira. Já se fala até que ela possa trocar, né, o PSDB pelo PSD, e o que se viu é que assim, o Leite tentou se descolar do Zema nessa questão do Nordeste, né, desse fórum dos governadores, né, mas exatamente, e chama atenção essa mudança de posicionamento, né? Ele tenta se colocar como progressista, né, no comportamento, isso. né? E aí na questão econômica ele se coloca à direita, mas não assume, né, que é um político à direita, né? Ele tenta se colocar como centro, né? E hoje eu até trouxe aqui, eu vou trazer esse outro destaque aqui, Voltaire, que é interessante também, nesse gancho que tu trouxes, né, na abertura do programa, sobre a questão da eleição primária na Argentina, e sabe como é que é repórter, né? Ele vai pautado para uma questão e traz duas pautas, né? É a duas em uma que a gente diz no jargão jornalístico. E eu também questionei o Eduardo Leite sobre o avanço da extrema-direita na Argentina com a candidatura, né, de Javier Milei. A gente pode ouvir um trecho aqui, deixa eu só me organizar. A gente faz o rádio, às vezes, a moda antiga também, né, Voltaire? Sabe como é que é? Vai tocando daí que eu te aviso quando estiver no ponto aqui, tá? Com certeza. Vou apresentando aqui meus convidados enquanto tu vai preparando a entrevista que o Ayrton preparou com o governador Eduardo Leite. Com muita honra, recebo um amigo também de longa data aqui, o Armando Domingues. Ele que responde pela Associação dos Procuradores dos Municípios de Porto Alegre. Armando, temos muito a falar aqui no programa. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. A RDC TV, a Rádio Acústica, a Rádio Xiru, ao Radar dos Municípios, e Evidência. É um pool aqui de programas. Armando, feliz de te receber aqui em Brasília. Voltaire, é sempre um prazer estar contigo nesse teu programa na RDC. Somos parceiros de longas datas e sim, temos muitas coisas a falar. Prefeito de Pirapó, presidente da Associação das Missões, muito importante o trabalho do gestor, ainda mais em cidades que são pequenos municípios, as dificuldades acabam sendo muito maiores. E temos uma pauta muito importante. Vamos explorar bastante aí. Essas pautas que dividem, para nós, advogados públicos, a situação fica um tanto diferenciada. Por quê? Porque nós já temos, pelo exercício da nossa função, um conceito muito claro. Nós não somos advogados de governo, nós somos membros de uma instituição de Estado, que é a Procuradoria. Então, para nós, não importa quem é o gestor, qual é o partido do gestor. Claro, a nossa principal função... O foco é a gestão. É possibilitar Sim. que o gestor faça suas políticas públicas dentro da lei. Armando, já volto contigo, porque nosso repórter está com o governador Eduardo Leite, recentemente gravou, e vai trazer a informação e depois a gente já começa o nosso debate. Ayrton, contigo. Vou soltar aqui, então, o trecho da entrevista coletiva após a presença da ministra Esther, em que ele fala sobre a eleição na Argentina.
vizinho, né, nas suas decisões, seus encaminhamentos. O processo político-eleitoral da Argentina é muito peculiar, muito próprio, né, talvez com poucos comparáveis no mundo, que tem quase que 3 turnos de eleições, né. Esse primeiro momento que são as primárias, que apontam candidaturas que vai ter depois do primeiro turno e depois ainda, né, balotagem, como é chamado, o segundo turno, se houver. Então, é um primeiro movimento que mostra a sensação, a percepção que as pessoas estão tendo das dificuldades que o país enfrenta, das dificuldades da política, né? A gente falou aqui, inclusive, sobre isso. A estratégia digital de um governo tem a ver também com aproximar o governo da sociedade, com um foco no fortalecimento das nossas democracias, porque se o governo não estiver presente onde a vida das pessoas está se expressando, que é muito pelo meio digital, gera um descolamento entre governo e sociedade que estressa as nossas democracias e gera contestações às instituições. Então eu não ouso aqui fazer uma análise, não é minha função como governador fazer uma análise, eu só insisto que o governo do Rio Grande do Sul, independentemente do governo que venha os argentinos legitimamente, democraticamente escolher, vai trabalhar para fortalecer a integração, trabalhar em cooperação, porque para o Rio Grande do Sul é estratégico estar mais do que ao sul do Brasil, estar no centro do Mercosul, né? Buenos Aires está mais próxima para nós do que Brasília, está à mesma distância do que São Paulo, e nos interessa justamente fortalecer isso, a gente ser compreendido como um lugar de integração entre Brasil e Argentina. Então, independentemente do que houver de eleição, nós vamos trabalhar sempre buscando cooperação e trabalho conjunto em favor do desenvolvimento do nosso Estado. Esse, então, governador Eduardo Leite, falando a respeito da eleição na Argentina, evitando uma posição mais contundente e falando em integração e respeitar a soberania da Argentina, então uma posição bastante intermediária, né? Evitando críticas à ascensão da extrema-direita no país vizinho e falando que, como governador, né, não poderia se manifestar, mas dizendo que vai negociar com qualquer presidente, porque o Rio Grande do Sul tem relações comerciais com a Argentina, e qualquer problema na economia da Argentina reflete aqui no Rio Grande do Sul, e repercute na indústria principalmente, e há essa tratativa também, né, Voltaire, para trazer essa produção de gás para a Uruguaiana, esse gasoduto que está sendo inaugurado lá na Argentina, né, então há toda essa preocupação do governo do estado também, manter essa cautela, evita se posicionar e fala em soberania, então, sobre a eleição da Argentina, a integração, caso o Javier Milei seja eleito, né? A gente ainda precisa aguardar os próximos passos aí da eleição dos hermanos. Ayrton, um grande abraço. Bom retorno, obrigado aí pela reportagem e análise de abertura e até a próxima semana, pode ser? Até a próxima semana, um grande abraço. Tá aí, Ayrton Lemos trazendo as reportagens, conversou com o Eduardo Leite, sempre traz para nós os bastidores da política lá em Porto Alegre, grande repórter, sempre na Assembleia, no Palácio Piratini, um grande profissional que nos atualiza e nos traz também o tempero político do dia para a gente estar conectado com as questões lá do Rio Grande do Sul, o que é sempre algo muito bom. Prefeito de Pirapó, presidente da Associação dos Municípios das Missões, prefeito Auri Cohen. Prefeito, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa Radar dos Municípios, em evidência, direto aqui de Brasília. Boa noite. Boa noite, mais uma vez um grande abraço ao nosso amigo Voltaire, que temos uma amizade de longa data junto a Farmurs. Verdade. E também está junto com nós aqui o Maurício della Justina, também o Armando. Como é que é? Armando Domingues? Domingues é um sobrenome da Argentina, né? Domingues. Então, com Z. O meu é com S, é português. Isso aí. Então, um abraço também. Está me acompanhando aqui o vice-presidente da associação da MM, da Associação dos Municípios das Missões, prefeito Amauri de Caibaté. Também está nosso assessor de imprensa aí do município de Caibaté, nosso grande amigo Rodrigo, que nos acompanha também desde segunda-feira que nós estamos aqui junto nas reuniões aqui em Brasília, que eu sempre digo,
Aqui em Brasília são as grandes decisões, principalmente para nós municípios, para nós termos recursos para nossos investimentos, principalmente os municípios pequenos, que é a nossa região lá das Missões. Eu sou presidente da MM, nós temos uma parceria, Voltaire, uma parceria muito grande lá nas Missões. A MM, para quem não sabe, é a Associação dos Municípios das Missões. É um grupo de prefeituras e municípios dessa região, no qual o prefeito Auri preside a Associação dos Municípios das Missões. Somos 27 municípios. 27 municípios. E cada ano é um partido, é um partido político que é eleito lá como presidente. Mas aí o Amauri é o vice, ele é do PP. Nós temos de todos os partidos que nós temos lá, do PT, do PDT, do Republicano, claro. Todos os partidos que tem, nós temos junto à diretoria da MM. Cada ano que troca, mas os partidos são todos, a parceria é muito grande. Nós temos uma parceria muito grande lá dentro da MM. Então é um trabalho conjugal que nós temos, para nós decidir as nossas prioridades lá para a região das Missões, que são muitas. Nós dependemos de muitos recursos lá, de muitos investimentos lá nas Missões, porque nós agregue mais o setor da área do turismo lá, porque nós temos lá hoje o maior patrimônio mundial, hoje decretado pela Unesco, que é São Miguel das Missões, que são as ruínas de São Miguel. Nós temos os 7 sítios arqueológicos dentro das Missões. Nós temos São Nicolau, primeira querência do Rio Grande, que é mais velho que Porto Alegre. São Nicolau agora em 3 de maio de 2026 já vai fazer 400 anos que entrou os primeiros espanhóis lá. A primeira missa em solo gaúcho foi rezado lá em São Nicolau, que dá dentro das Missões. Então, só que, claro, logo após Porto Alegre, por causa dos navios, das embarcações, então Porto Alegre explodiu e São Nicolau ficou lá na cidade, que é mais uma cidade boa de se viver também, mas é a primeira querência do Rio Grande, foi São Nicolau, dentro das nossas Missões. Então lá nós temos trabalhando. Eu gostaria de ressaltar assim, que o pessoal que está na escuta das rádios FMs e também da TV, da Radar dos Municípios, como é que chama? Nós estamos na RDC TV, canais 24, 524 da NET, sábados e domingos. Nas quartas, na Rádio Acústica, FM 97.7 para 21 municípios da Metade Sul. E na quinta, na Rádio Xiru, que aí pega Palmeira das Missões, Seberi, enfim, toda aquela região ali, Tio Hugo, aquela outra região do estado. Muito bem, então nossos telespectadores, e nossos rádios ouvintes, como dizia um amigo meu lá, certamente eu vou ter que achar essas rádios para me escutar, Rádio Xiru. Não, mas fica o link no Facebook e no YouTube também, é só passar no WhatsApp ali. Muito bem, de certeza. Mas eu gostaria de repente, não sei se tu me permite, claro, de salientar o que nós temos mais hoje a trabalho, junto mesmo, estando aqui em Brasília e dentro da Associação dos Municípios das Missões, nós estamos trabalhando muitos para o investimento em rodovias também, lá na região, principalmente lá, a nossa região noroeste, a nossa região das Missões. Nós agora vamos ter, foi também, agora, graças a Deus, na semana que se passou, aí nos PAC, na PEC, que nós temos aqui, então, a duplicação da BR-285, ali que liga Panambi a Ijuí, e está acontecendo também o recapeamento da 285, em diversos lugares. Tem duas empresas, uma que começou lá em Vacaria, a outra começou ali na região de São Luís Gonzaga, que é a BR-285, ela vai até São Borja. De São Borja, lá ela interliga até Barra do Quaraí com a BR-472. Evidência na TV, o programa da revista Evidência na RDC TV. Precisando de peças de reposição para maquinário de terraplanagem e manutenção de rodovias?
atendendo construtoras e mais de 250 prefeituras no Rio Grande do Sul. A Kaisermac é o fornecedor de confiança de lâminas para motoniveladoras e peças de reposição compatíveis com equipamentos rodoviários das principais marcas do mercado, minimizando paralisações em obras e otimizando os recursos. Conheça nossas soluções personalizadas. Acesse kaisermac.com.br para mais informações. Kaisermac, parceria estratégica em peças de reposição para motoniveladoras e equipamentos rodoviários. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Muito boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos ao nosso podcast Sintonia Pública, sempre com a presença do nosso ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, que faz um balanço da semana, uma projeção da semana seguinte, mas de uma maneira mais informal, mais desburocratizada, com todo o jeito do ministro Pimenta de ser, mais direto e sem grandes formalidades, que é a proposta aqui do nosso podcast. Além do Leandro Molina. Molina, boa noite, seja bem-vindo ao nosso Sintonia Pública, tudo bem contigo? Tudo bem, boa noite, Voltaire, a você, Camila, o ministro Pimenta. Hoje uma novidade aqui, a Camila Furtado, que fez um grande sucesso com aquele vídeo do Desenrola, até mesmo o presidente Lula colocou no seu Instagram, no Facebook, depois que o ministro Pimenta divulgou, e hoje ela está aqui também, uma das entrevistadoras. Tudo bem, Camila? Seja bem-vinda ao Sintonia Pública. Boa noite, gente. Boa noite, Molina, Voltaire, ministro Pimenta. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Leandro Molina, manchetes da noite de hoje. Boa noite, Molina. Boa noite mais uma vez, então, Voltaire. Entre os destaques do programa de hoje, vamos falar sobre o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que será lançado nesta sexta-feira no Rio de Janeiro. Vamos falar também sobre o Desenrola, o programa do governo federal que já limpou o nome de quase 8 milhões de brasileiros. E sobre a Cúpula da Amazônia, que é um marco na discussão sobre o meio ambiente. Ministro Paulo Pimenta, boa noite, seja bem-vindo. Tudo bem, ministro? Boa noite, Voltaire. Feliz em poder estar com vocês aqui de novo. Tive a oportunidade de estar com o presidente Lula em Belém, né? E posso garantir a vocês, e esse também é o pensamento do nosso presidente, que foi uma das reuniões, um dos eventos de maior significado político que eu já tive a oportunidade de presenciar e participar, né? Eu considero assim que foi um momento histórico. Essa organização do Tratado Amazônico, ela existe há 45 anos. Foi pela primeira vez que nós reunimos todos os chefes de Estado, todos os países, para discutir uma proposta comum sobre a Amazônia. Como o presidente Lula falou, você fala muito sobre a Amazônia, mas é a primeira vez que a Amazônia está falando para o mundo. São cerca de 50 milhões de pessoas que moram nesse território, que envolve 8 países, que certamente, né, é absolutamente estratégica para o futuro da humanidade, mas, ao mesmo tempo, ela não pode ser vista como um santuário, né? Ela não pode ser vista como um tesouro para ser saqueada, né? Mas ela tem que ser vista como um canteiro, pronta para ser cultivada dentro, né, de tudo aquilo que existe de melhor em termos de preservação, proteção ambiental, mas que ofereça para a população que mora na Amazônia qualidade de vida. As pessoas moram, muitas delas, em subhabitações, sem saneamento, sem saúde. E nós precisamos pensar o futuro da Amazônia pensando também no futuro destas, em torno de 50 milhões de pessoas que moram nesse imenso território. E a gente vai falar muito sobre isso, separamos trechos, separamos bons momentos, justamente no podcast de hoje aqui, o Sintonia Pública, inclusive com o próprio ministro Paulo Pimenta mergulhando neste tema. Mas para começar o nosso programa, Molina, Camila, ministro Pimenta, nós temos que falar de uma das principais notícias do dia,
que é uma nota triste, infelizmente, que é o assassinato de Fernando Villavicencio. Ele que é candidato à presidência no Equador e que é mais um caso da violência política. No programa passado nós falamos das investigações que avançam sobre o assassinato da Marielle. Nós tivemos um atentado contra a Cristina Kirchner ainda no último ano. E agora mais um caso de violência política na América Latina. O que o ministro Pimenta, o que o governo federal tem a dizer sobre esse caso, porque a pauta internacional é uma pauta que está em foco aqui no Brasil, ministro Pimenta? Olha, gente, lamentavelmente, esse assassinato, esse atentado político contra um candidato a presidente, a menos de 20 dias da eleição. É o terceiro assassinato que ocorre durante a campanha eleitoral. O Equador é um país importante que vive uma crise política grave e que, infelizmente, é um país que fica na rota do Oceano Pacífico e que acabou se tornando uma rota do crime organizado, do narcotráfico, e há uma disputa, né, sobre o futuro desse país. É absolutamente lamentável, isso dá uma dimensão da gravidade do que está acontecendo no Equador nesse momento. Nós somos absolutamente solidários. Um candidato importante, com uma trajetória jornalista, investigativo, com um histórico de denúncias contra o crime organizado, contra o narcotráfico e contra a corrupção. E, ao que tudo indica, o assassinato dele foi um sinal da extrema-direita para a população equatoriana, né? Então fica aqui a nossa solidariedade, e o Brasil está atento, né, acompanhando os desdobramentos desse lamentável episódio. Depois dessa fala forte, dessa fala necessária, né? Outro assunto que está muito em pauta na América Latina, na América do Sul, é o que a gente estava falando da cúpula da Amazônia, né? O Brasil se voltou para Belém do Pará. E o senhor estava lá em Belém com Lula, né? Queria que o senhor contasse mais como gente... foi um momento muito emocionante, né? Primeiro, os diálogos amazônicos, né? Durante 4 dias, as entidades, organizações da sociedade civil de toda a América do Sul, de toda a região amazônica, estiveram lá. Então é muito importante, muito forte a presença da sociedade civil. Agora, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Se eu já tinha ficado emocionado no primeiro dia, no segundo dia foi impressionante, porque o presidente Lula, ele convidou os presidentes dos países que ainda têm no mundo florestas tropicais. A Amazônia é a maior floresta tropical do planeta, né? Depois nós temos 2 grandes florestas. Uma é no Congo, no coração da África. E a outra é na Indonésia, chamada Floresta de Bornéu. São as 3 grandes florestas tropicais do planeta. Todo o ecossistema hoje, né, ambiental do planeta passa por essas 3 florestas. Curiosamente, né, com populações extremamente pobres e sacrificadas, né? A presença dos 2 presidentes do Congo foi muito forte, né? Um deles foi durante muito tempo colônia belga, né? Uma das maiores genocídios ocorridos no século XX foi o genocídio belga no Congo, o rei Leopoldo, né? E outra uma colônia francesa. E o Congo, o rio Congo, eu imagino que, parecido com o Amazonas, ele envolve uma bacia de 16 países no coração da África. E eles vão fazer um encontro no mês de outubro, e o presidente Lula foi convidado para participar desse encontro no coração da África, e vão chamar a Indonésia com a ideia de criar um organismo internacional para pensar a questão das florestas tropicais como um protagonista desse debate sobre o clima, sobre a transição energética e para o futuro da humanidade. E é um pouco aquilo que o presidente Lula propôs também para os países amazônicos. No segundo dia estava lá a Arábia Saudita, estava lá o Emirados Árabes, estava lá a Noruega, estava lá a França. E a próxima COP vai ser nos Emirados Árabes.
E o que o presidente Lula desafiou os países amazônicos? Para que a gente chegue lá não como cada um por si, mas com uma pauta dos países amazônicos. Porque vejam bem, Molina, toda a riqueza gerada pela Revolução Industrial na Europa no século XIX e parte do século XX, todo o processo de industrialização da riqueza gerada, ela foi gerada a partir da expropriação da nossa riqueza. Da prata, do ouro, né, dos minérios da Amazônia, do Congo, né, da matéria-prima, da nossa biodiversidade, o nosso café, o nosso açúcar, né, a nossa borracha. Então esses países destruíram as suas florestas. Esses países destruíram toda a sua biodiversidade. E hoje, em alguns momentos, eles tentam estabelecer um debate conosco como se não fossem obrigados a dar uma contrapartida. Né? Do tipo, vocês precisam preservar o que vocês têm. Não aceitaremos mais qualquer tipo de desmatamento. Ok, nós também não. Mas e a conta, quem é que vai pagar? Então o presidente Lula diz, essa conta não pode ser paga só por nós. Né? Os países que destruíram o ecossistema, que são os grandes geradores de carbono, os grandes responsáveis pelo aquecimento solar, não pode se isentar agora, na hora de pagar a conta. E se nós chegar lá cada um por si, é uma coisa. Agora nós chegar todo mundo junto, todos os países amazônicos, nós sentar junto com o Congo, com a Indonésia, com os outros países da África, para dizer, ok, mas como é que essa conta aqui vai ser paga? É uma conversa de outra perspectiva, de outra dimensão. Investimento em saneamento, em saúde, educação, né? Então, vamos fazer os ricos ajudar a pagar essa conta. Ministro, o senhor que esteve presencialmente lá, nos conte um pouquinho dos bastidores. Como é que foi o sentimento do presidente Lula? Ele que há vários meses já vinha fazendo uma chamada, né, para este grande evento que ia ser sede no Brasil. Como é que foram os bastidores lá, a relação dele com os demais líderes? Como é que foi a... Praticamente fica perceptível que todos esses países, quando eles se referem ao presidente Lula ao Brasil, eles se referem num tom de reconhecimento da liderança do Lula e do Brasil. Primeiro, a forma como eles agradeciam. Eu assisti a fala dos presidentes do Congo e outras líderes. Primeira coisa, Lula, nós queremos é agradecer pela oportunidade. Né? Teve um presidente da CELAC que fez uma fala muito bonita. Ele disse, durante muito tempo o mundo conheceu um sonho, né? Que era o sonho do Martin Luther King. Eu tenho um sonho. Né? E agora nós temos um novo sonho, é o sonho amazônico, o sonho do Lula. Né? E nós vemos aqui, Lula, para te ajudar a transformar o teu sonho em realidade. Né? O sonho do Lula é o sonho da Amazônia. Muito bonita assim a fala, muitas falas muito carregadas assim de uma história, né? de desigualdade, de injustiça. Né? Porque quando a gente olha para a Amazônia, a gente enxerga, né, as digitais do nosso processo histórico. Quer dizer, tu anda por Belém, tu chega em Manaus, tem aquele teatro maravilhoso, né, o Teatro da Paz, o Teatro da Amazônia, onde cada uma daquelas pedras veio da Inglaterra. No auge do ciclo da borracha. Né? E boa parte daquelas pessoas que estão ali hoje, nas periferias, são originárias, né, desse processo de expropriação, de exploração, da riqueza da nossa, e assim também nos outros países que estão ali, né? Assim na Colômbia, na Bolívia, no Peru, na Venezuela, no Suriname. Então, eu acho que foi um encontro assim, histórico do ponto de vista, vamos nos unir, porque juntos nós somos mais fortes para brigar contra aqueles que sempre nos exploraram, e que se nós temos agora um papel estratégico e decisivo no futuro da humanidade, nós temos que saber valorizar isso. No debate sobre o clima, no debate sobre o futuro, no debate sobre tudo aquilo que é, né, a pauta da transição energética, da transição ecológica. E isso vai se reforçar por demais com a presença do Brasil presidindo o G20 a partir do final desse ano e com a expectativa da COP30 em 25. O Brasil vai se tornar o grande palco, gente.
dos debates climáticos sobre o futuro da humanidade ao longo dos próximos anos. E o Lula vai ser a grande liderança, né? Vai ser o grande responsável por coordenar esse debate no mundo inteiro. Olha aí as ligações. Será que é o presidente? Alô? Será que é o presidente Lula que está ligando? Na outra foram os ministros que estavam ligando. Presidente Lula no telefone, amanhã tem PAC, né, no Teatro do Rio de Janeiro. Presidente. Sendo preparado. Olha aí, vamos ao vivo. Estou em Brasília. Vamos acompanhar o que está dizendo o ministro Pimenta com o presidente Lula. Vou. Nós vamos às 7 da manhã. Ao vivo os últimos acertos do ministro. Vamos 6 ministros. Paulo Pimenta com o presidente Lula. Cedinho da manhã, quando o senhor se movimentar, eu já vou... Cedinho da manhã eu já vou estar aí. Tá? Vamos acompanhar tudo junto amanhã. Foi tudo bem o dia aí hoje? Eu acompanhei. Tá bom? Um abraço pro senhor. Tchau. Tá aí, ministro Pimenta conversando com o presidente, não deu pra ouvir. Não tava no Viva Voz, mas como o som do telefone é alto, deu pra ouvir o presidente Lula ali. Ele perguntou pra mim, onde é que tu tá? Tô em Brasília. Tu não vai vir aqui no parque? Vou. Né? Amanhã cedo, quando o senhor acordar, eu vou estar aí. Mas olha como é. Que bacana. O presidente Lula, eu sou suspeito para falar, né? Porque todo mundo sabe assim da relação que eu tenho de amizade, de carinho com o presidente, de lealdade. Segunda-feira, eu fiquei no Rio Grande do Sul, fiquei em Santa Maria. Foi o primeiro dia útil. Eu já tinha ido para o estado no final de semana, feriado, né? Fiquei em Santa Maria, segunda-feira, eu tinha um monte de agenda para resolver, eu tinha que atender reitor, eu tinha que atender órgãos públicos que não funcionam. E eu trabalhei domingo e sábado normal. Continuando nosso tema aqui, Camila... Nós fomos interrompidos aqui pelo presidente Lula, que ligou para o ministro Pimenta, confirmando, né, que o Pimenta vai estar amanhã no lançamento do novo PAC, lá no Rio de Janeiro. O ministro já confirmou, deu algumas informações que vai com outros ministros e tal. Tudo isso ao vivo aqui no podcast, né? Não é qualquer podcast que recebe uma ligação do presidente Lula, né? Tem que estar o ministro Pimenta. Acho que esse é o momento... Esse é o momento histórico. Esse é o momento histórico, né? Me ligou o Alexandre Silveira. Esse é um momento histórico, tá? E as manchetes dos portais, presidente. Eu tô ao vivo, tá? Eu ligo pro senhor depois. Não. Ou bota no Viva Voz e sai entrevistando ali ele também, né? Pra quem acompanha o ministro Pimenta, ele tá praticamente morando lá no Palácio, né? Chega muito cedo mesmo. 6h30, 7 da manhã já tá lá. A gente acompanha pelas lives que muitas vezes ele faz lá junto com o Guto dentro do seu gabinete, ali muito cedo e muito tarde também. Então, tem sido um desafio e se manter informado e ao mesmo tempo, controlar como é que tá a imagem do governo. É muita concentração, né, ministro? Eu acho que é um momento pessoal de muita entrega, muita saúde também, se manter permanentemente concentrado, né, ministro? Como referência ao presidente, né, gente? Quer dizer, eu digo para isso, quer dizer, o presidente Lula é uma figura que já passou por tanta coisa, gente. Se ele tem esse pique, se ele tem essa disposição de trabalho, como é que nós não vamos ter? E o presidente é uma figura bem humorada. O presidente é uma pessoa leve da gente trabalhar, né? E quando eu encontrei ele de manhã, para a gente ir pro café com o presidente, ele me olhou e ele falou, Corinthians estava ganhando até o final de vocês. E vocês arrancaram um golzinho lá aos 45 do segundo tempo, porque o Inter empatou com o Corinthians no sábado de noite. Quando eu estava voltando de Livramento, eu vinha escutando o jogo do Inter. Sim. Porque não existe viagem de carro melhor do que viagem de carro escutando o jogo do Inter. Não existe. Eu disse isso no carro, todo mundo me olhou. Que é coisa boa viajar escutando o jogo. Eu sempre gostei de viajar escutando o jogo. E aí, rapaz, de noite tinha um jogo contra o River Plate. Né? E eu lá em Manaus, preocupado, por causa do jogo do Inter contra o River Plate. Rapaz, quando eu cheguei de manhã no outro dia, a primeira coisa que ele falou, viu? Vocês fizeram um gol contra nós no último minuto. E agora o River Plate devolveu para vocês 48, no último minuto. 48 no escanteio. Então a gente brinca e mistura um pouco, né, de tudo um pouco. Eu sou uma pessoa muito
suspeita, né, para falar sobre o presidente. Bom, ministro Pimenta, a gente estava falando justamente da cúpula da Amazônia, ela tem uma resolução, né? Porque esses resultados, tudo que foi debatido, discutido, ele tem uma continuidade que é justamente na COP28, que vai acontecer em Dubai, lá em novembro, nos Emirados Árabes. Inclusive, nas suas redes sociais, essa semana, ministro Pimenta, a gente nasceu falando, né? Temos que cuidar que vem aí um aquecimento global, tem aí um aquecimento global, vai vir um aquecimento global. Já estamos na era do aquecimento global, as temperaturas estão mais quentes, né? Eu acho que esse cuidado com o meio ambiente, ele não é discurso, a gente está vivenciando o impacto que o clima está causando. Qual vai ser, na tua opinião, ministro Pimenta, a contribuição, a real contribuição do Brasil neste debate mundial sobre o clima na COP28, lá em novembro, em Dubai, nos Emirados Árabes? O protagonismo do Brasil nesse evento. Olha, gente, hoje esse tema ganhou uma dimensão que todos os encontros internacionais hoje, todos, agora vai ter reunião do BRICS, teve reunião da CELAC, teve a reunião do G7, todos eles têm uma pauta obrigatória, chamada transição energética, transição ecológica, né? A questão ambiental. Quando você fala na questão ambiental, obrigatoriamente você fala das florestas tropicais, que é quem absorve boa parte do carbono, né, no mundo hoje. Nós, a maior de todas, a floresta amazônica absorve quase 50%, mais o Congo, mais o Bornéu, que é a Indonésia. Então não há como ninguém discutir clima hoje, ninguém discutir transição energética sem a presença do Brasil. Né? Então o fato do Brasil assumir o G20 no final do ano, logo depois da COP, né? O fato de nós termos na agenda internacional, e olha que curioso isso que eu vou falar aqui, pouca gente sabe. A COP 30 está marcada no Brasil em 25. Né? A COP 30 está aqui em 25. A COP 28 vai ser agora nos Emirados Árabes. E a COP 29, ela está prevista para o leste europeu. Opa. Então os países lá no início, se cogitou ser na Rússia, que não pode ser, sim, na Ucrânia, que não pode ser, dos demais países do leste europeu. Então eu, Paulo Pimenta, isso é coisa da minha cabeça, eu chego a imaginar que essa COP pode não sair, a COP 29. E na realidade, né, depois dessa COP dos Emirados Árabes, tudo se voltar para o Brasil, por conta da situação do leste europeu. Sim. Isso vai aumentar ainda mais essa importância, né? Essa dimensão histórica de tudo que nós estamos conversando. Ministro, a gente estava falando aqui, né, sobre os bastidores. Eu fiquei curiosa em saber como que foram essas viagens pelo Brasil. Antes a gente vai ver um vídeo. Roda aí. Isso aqui é Brasil, pessoal. Aqui eu vejo o peso. Belém do Pará. Sou apaixonado por esse lugar aqui. Aqui é Brasil. Ministro, a pergunta polêmica ficou comigo. Tá lá no Insta do ministro, esse vídeo completo. Vou perguntar. Pato no tucupi supera ou não o churrasco gaúcho? Disserte sobre o tema. Primeiro, para falar um pouquinho sobre Belém do Pará. Eu gosto muito de Belém do Pará. Eu gosto de Belém do Pará. Naquela viagem que eu vou contar um dia, eu estive em Belém, né? Naquela da carona, aquela que eu percorri o Brasil, eu cheguei em Belém. Sim. E conheci o Belém assim, né? Eu acho uma cidade maravilhosa. Ele tem esse grande mercado, que é o ver-o-peso, né? Antigamente o ver-o-peso, na realidade, é onde vendiam carne, né? Então, ver-o-peso, porque pesava. Ele vem aqui ver o peso, né? Naquelas balanças antigas, aquela balança antiga, vende muito peixe, vende manta de peixe, e a quantidade de fruta e de artesanato, aquilo é e a quantidade de perfume, de essência da Amazônia ali é uma coisa maravilhosa. Na beira do rio, né? Aquele rio. Sim. Então eu gosto muito de lá, né?
Agora eu vou te falar uma coisa. Eu quando eu vou para um lugar, eu tento comer tudo que é do lugar. Molina. Ministro, deixa eu voltar aqui um tema que nós discutimos dias atrás, já aqui no nosso programa, mas que agora tem uma importante atualização. O número de famílias endividadas no Brasil reduziu. E isso é a primeira queda desde novembro de 2022, deixando um volume de endividados menor este ano. Essa redução foi resultado de um programa do governo federal, o programa Desenrola. Sucesso total. Sucesso total. Esses dados, isso é uma pesquisa divulgada essa semana pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Ministro, isso é um resultado prático que deve se manter para frente para os próximos meses? Olha, gente, qual é a quantidade de famílias que já né? São 7 milhões. Quase 8 milhões. Quase 8 milhões limparam o nome. Limparam o nome já. Quase 8 milhões. Dinheiro, 2 bilhões e meio. Quase. Bom, primeiro, o número de endividados é absurdo, né? Quer dizer, 73 milhões de pessoas no Serasa ou no SPC é uma coisa quase inacreditável. Inacreditável. Um programa histórico, já só por... Já limparam o nome em torno de 8 milhões de pessoas. Já renegociaram cerca de 2,5 bilhões de dívidas. Com dignidade. Com um detalhe. Nessa primeira fase, é só dívida bancária. Então, quem está fazendo isso agora é o cara que está renegociando a dívida que ele tinha no banco. E boa parte dos bancos estão oferecendo desconto de até 90%, mais de 90%. Então, meu camarada, meu amigo, minha amiga que está nos acompanhando, é a hora de limpar o nome, né? Recuperar o crédito. Mas a fase mais importante do programa começa dia 1º de setembro. Sim, tem uma nova. Porque dia 1º de setembro começa a negociação das dívidas na loja, no luz, telefone, a conta d'água. Né? Então, o grosso das pessoas, ela tem essas dívidas assim, que estão por aí, né? Ela está no Serasa, no SPC, até porque ela já perdeu o crédito. Mas eu vi uma notícia muito interessante hoje, que o Haddad falou sobre isso, e por incrível que pareça, até o presidente do Banco Central falou sobre isso hoje. Sobre o juro do consignado, o juro da parcela do cartão. A pessoa que parcelar hoje no cartão 440% ao ano, isso não existe nada parecido no mundo. 50% das pessoas que parcelam a fatura do cartão, elas não conseguem pagar. Porque o juro é um roubo, gente. É 14% ao mês. Isso é uma vergonha. É alto. Se a pessoa que tiver um dinheirinho, ela for no banco hoje, botar na poupança, o banco não paga 1%. Não paga 1% ao mês. Cobra 14% se tu não conseguir pagar uma conta em dia. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Por isso que o Desenrola e esse combate do presidente contra os juros altos, isso vai movimentar a economia. Claro. O Alckmin falou uma coisa que ficou na minha cabeça. Ele disse assim, olha, eu comprei o primeiro carro que ele comprou, ele foi o Fuca. Que a gente chama de Fuca, o Fusca. Eu tive Fuca também. Ele pagou em 48 parcelas. Aí ele vendeu o Fuca e comprou uma Brasília. Pagou em 48 parcelas. As pessoas compravam um carro assim, ou no consórcio, ou elas chegavam na loja e parcelavam em 40 vezes, 50 vezes. Via o tamanho da prestação, cabia no bolso, ok. Né? O Lula diz isso. Crédito depende de quanto cabe no bolso. 70% das pessoas que compram carro hoje pagam à vista. Porque não tem crédito. Exatamente. Mas como é que uma pessoa vai comprar um carro à vista? Como é que um trabalhador, uma trabalhadora que ganha 2, 3 mil, vai comprar uma geladeira que custa 2 mil? Como é que ele vai comprar um fogão? Como é que ele vai fazer um piso na casa? Se ele não tiver crédito. Nada é mais importante para a economia do que o crédito. E o crédito tem a ver com o juro. Hoje, se tu chegar lá, comprar uma coisa que custa 1.000, tu parcelar em 6 vezes, tu vai pagar 2 mil. Sim. Se tu parcelar em 12 vezes, qual o risco de pagar 3 mil?
Então, o Lula tá certo, gente. É limpar o nome para o povo ter direito a ter crédito e derrubar o juro para as pessoas poderem voltar a comprar. Se o povo comprar, o comércio vende mais. Se o comércio vende mais, vai contratar mais gente. Vai fazer mais encomenda para a indústria. A indústria vai produzir mais. Para produzir mais, vai ter que contratar mais gente. E a roda da economia gira. Então, o dinheiro na mão do povo, a roda da economia gira. Vamos acompanhar o vídeo, só pra gente ilustrar o que a gente tá falando. Vamos acompanhar o vídeo do Desenrola, estrelado pela Camila, que tá aqui hoje como uma das entrevistadoras. Nosso amigo Juliano Madeirada. Isso mesmo. Tá na hora do Jair. É. Desenrola, desenrola, deu até coreografia. Todo mundo tá fazendo agora, é só alegria. O desenrola, desenrola. O desenrola, desenrola. O desenrola, desenrola. Eu vou pagar quem eu devia e minha vida vai mudar. O desenrola, desenrola. Tá aí, Camila. Desenrola, Eu fiquei desenrola. curioso, Camila. Tu tá com os óculos assim, né? Tô. Mas aquilo ali era por gosto ou foi... De última hora mesmo. Hã? Não sei. Eu às vezes gosto de colocar óculos Mas assim na era cabeça. combinado, assim, não vou fazer Não. com os óculos. Muito Não, bom. Tiara. Foi o estilo do momento, entendeu? Muito bom. Camila ganhou nome e sobrenome, virou a Camila Desenrola. Mas o que eu tô falando, né, ministro? Camila Desenrola. Mas o que eu tô falando? Isso é uma ação de comunicação, né? Demais. Às vezes a pessoa pensa numa comunicação formal, porque a gente tá no governo federal, que tem suas formalidades e todo o cuidado É que a gente tem que ser- falar com todos os públicos. Mas o povo tá ali, né, ministro? E hoje o TikTok, por exemplo, é uma ferramenta poderosa. É, e- exatamente. São várias Quai também. linguagens diferentes, né? O Quai é muito bacana, né? E isso também fez isso fez as pessoas irem até o banco, os jovens procurarem, né? Não ficou aquela formalidade, se a gente usa muitos termos econômicos, fica complicado realmente, e que bom, né? Agradecer também ao Juliano Madeirada, que tem sido um parceiraço do nosso departamento, e ajudando a popularizar os programas do governo federal, a deixar mais próximo. Evidência na TV, o programa da revista Evidência na RDC TV.